Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar onde? Os meus atos. Quem disse que eu quero só que você venha na igreja? Quem disse? Quem disse que é só isso que me interessa? Aí olha como ele estava incomodado, versículo 14. Não continueis a trazer o quê? Ofertas vãs. O incenso é para mim o quê? Abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Em outras palavras, está me incomodando. Para com isso, eu não aguento mais. Vocês vêm, oferecem ofertas vãs, mas não entendem que o que eu quero mesmo é uma entrega verdadeira, é uma entrega sincera. Pessoal, Deus vê tudo. Você tem tudo com Deus quando você é sincero. Você não tem nada com Deus quando você não é sincero. Eu vou te mostrar aqui, nos próximos versículos, que você pode estar com a vida toda suja. Ele limpa, Ele restaura, Ele lava, Ele dá chances. Mas Ele precisa de verdade. Ele precisa que você entenda que o seu pecado te enfraquece, que o seu pecado te separa dele, que o seu pecado está te levando para o inferno. Às vezes a pessoa diz: não, mas meu pecado é simples. Mas qualquer pecado separa a pessoa de Deus, seja simples ou seja grave. É pecado. E ele separa o ser humano de Deus. Deus não tinha eles, Deus tinha as ofertas deles. Aí ele diz assim no 14: as vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma o quê? As odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Olha só, ele está dizendo assim, ó, para logo com isso. Eu não sei o que Deus está mandando você parar, mas você sabe. Quando uma pessoa não é convertida, ela sabe. Quando a pessoa não está salva, ela sabe. Ela sabe que ela fala palavrão, ela sabe que ela não perdoou ainda, ela sabe que ela não largou o pecado, ela sabe que ela está com a vida suja. Ninguém sabe, o pastor não sabe, o bispo não sabe, mas ela sabe. A pessoa que está mal, ela sabe. O marido pode não saber, a esposa pode não saber, os pais podem não saber, mas a pessoa sabe. Ela sabe se ela está bem ou se ela está mal. E Deus também. Ele sabe, Ele vê. Ele é chamado de juiz de toda a terra. Abraão falou, quando ele intercedeu por Ló, ele falou do juiz de toda a terra. Olha como ele é conhecido. Ele vê. Quando uma pessoa chega a Deus com verdade, ela tem perdão, ela encontra misericórdia. Deus é justo, mas na frente dele vai a misericórdia, vai a compaixão. Eu vou te mostrar isso num salmo daqui a pouco. Mas ele estava dizendo, esses rituais me incomodam, eu odeio. E o que é que Deus quer? Ele quer que você tenha nojo do que Ele tem nojo, que você odeie o que Ele odeia, que você largue o que Ele quer que você largue. É só isso que Ele quer, que você seja dele. Deus está buscando um povo para Ele, para morar com Ele, para ser dele. E isso depende de você. Isso não depende de ninguém. Isso é uma escolha sua. Às vezes nós falamos sobre o fim dos tempos e pessoas escrevem: ah, bispo, eu não tenho forças, eu estou sem forças, eu estou afastado, eu não consigo voltar. Nós mostramos que ainda tem salvação, que a porta da salvação está aberta, e as pessoas jogam o problema delas para nós. Ah, bispo, eu não tenho força. Não tem força, vá orar. Não tem força, busque sem força mesmo. Clame por socorro, é sua alma, antes que seja tarde.
demais. Não dê desculpas, porque Deus não vai aceitar. Eu não tenho forças, eu não consigo, é muito difícil para mim, é difícil para todo mundo. Mas nosso tempo está acabando, está chegando a hora. E se você não despertar, se você não acordar, você vai perder sua salvação. Entenda, faça isso por você. A maior injustiça é Deus não te ter, porque Ele pagou na cruz por você. Você não gosta de comprar algo e não receber, você não gosta, duvido que você gosta, você não gosta. E quanto mais caro for, mais te incomoda, mais dói. Quem já comprou algo na internet, pagou e não recebeu, você ficou muito feliz, não foi? Você ficou revoltado, você ficou indignado. Ele pagou, mas não levou a alma do ser humano. Ele pagou, Ele comprou. É justo eu entregar minha vida a Jesus, porque Ele pagou pela minha vida. A maior injustiça é Deus não ter a vida do ser humano, se Ele pagou pela vida do ser humano. Essa é a maior injustiça de todas. E pior ainda, o diabo é que está ganhando as almas, que não pagou coisíssima nenhuma pelas almas. Isso é que dói. Sabia que a maioria das pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, e o diabo não pagou pela alma delas, e Jesus pagou, mas não levou. Isso é que dói, e dói muito. Esse problema, graças a Deus, eu resolvi. Mas se você não resolveu, resolva hoje, ainda dá tempo. Olha o que ele diz aqui no versículo 15: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão o quê? Cheias de sangue. Olha aqui para mim, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já. Eu colocar a mão assim, para uma pessoa, e a pessoa não percebeu que eu estava com a mão assim, e não pegou. Já aconteceu com você? Esses dias aqui, um pastor passou por mim. Tudo bem, bispo? Falei, tudo bem. Aí eu fiz assim, mas ele passou rápido. Aí eu fiquei com a mão assim. Aí tinha um pastor na frente, falou com ele: bispo, estendeu a mão para você. Ele voltou, apertou minha mão. Mas na hora que eu coloquei, que ele passou direto, eu botei no bolso, né? Sem graça. Não é assim que a gente fica? Porque a pessoa não viu. Mas você estendeu a mão, você esperava que a pessoa pegasse na sua mão. Deus está dizendo, é por isso, as mãos estão sujas desse sangue de animais, porque vocês continuam no erro. Então eu viro o rosto, vocês estendem as mãos e eu não escuto, eu não olho para as mãos de vocês. E nenhum bispo, nenhum pastor pode pegar o rosto de Deus e virar para você, a não ser você mesmo. Quando você diz: Deus, eu sou um pecador, eu estou com a vida errada, me perdoa, me ajude, tenha compaixão de mim. Aí sim, Ele vira o rosto e salva você. Olha como Ele diz aqui, olha que forte, para nós terminarmos. Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa de quem? Das viúvas. Ao 18: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Depois de uma palavra forte, Ele diz assim: ainda que os vossos o quê? Pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha para mim, por favor. Olha o que Deus disse. Ele deu uma palavra dura: eu não tenho prazer em vocês,
Não adianta vocês trazerem ofertas, dízimos, se não dão a vida para mim. Não é isso que eu quero, isso me incomoda. Toda a religiosidade, todos os rituais, tudo isso me incomoda, porque o que eu quero mesmo é uma entrega verdadeira. E ele está dizendo: para com isso. Mas vamos pensar juntos, raciocinar. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos. Você sabe que a cor vermelha é uma cor forte. Você vê que no sinal de trânsito, qual é a cor do pare? Vermelha, para chamar atenção, é uma cor forte. A cor do pare é vermelha. Ele está dizendo: ainda que seus pecados sejam vermelhos, ainda que seus pecados sejam fortes, eu posso limpar e fazer ficar branco como a lã, como a neve. Ele está dizendo: não tem problema o que você fez até aqui, você só não pode continuar fazendo isso. Para, chega. Tem salvação para você. Vou falar uma coisa, pessoal. Só Deus para amar o mundo mesmo. Só Deus para amar o mundo. E Ele amou de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você só vai ser salvo se você crer a essa altura, crer de tal maneira, amar Deus de tal maneira. Não é de qualquer maneira, é de tal maneira que você se entrega de corpo, alma e espírito, e passa a ser dele. Eu vejo que Deus está fazendo tudo rápido acontecer. Deus tem pressa de salvar. Ver o bispo Adilson dando testemunho deu tanta alegria. Eu fiquei na porta fazendo o programa, e as pessoas estavam chegando para assistir o testemunho do bispo Adilson, porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas vieram por causa de Lázaro, para ver Lázaro, diz a Bíblia. E na porta as pessoas me paravam dizendo: olha, bispo, eu estava afastada, estou voltando hoje para ver o testemunho do bispo Adilson. Eu até brinquei, falei: precisou o bispo Adilson morrer para a senhora vir, hein? Misericórdia. Mas vou falar uma coisa para vocês. O testemunho dele é muito forte, mas não sustenta você. Se não for isso aqui, ó, não tem milagre que sustente você. Tem gente que foi curada de câncer e não está mais na igreja. Você sabia disso? Eu batizei um rapaz lá no Rio de Janeiro, cego. Ele foi curado. A mulher dele cuidou dele o tempo inteiro quando ele estava cego, e quando ele ficou bom, ele traiu a esposa. Triste realidade. Nesse mundo está cheio de pessoas que experimentaram o poder de Deus, coisas lindas, maravilhosas, e viraram as costas para Deus. Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram? Um só. Lá no Rio de Janeiro eu vi uma cega ficar curada. Trouxe a família toda para a igreja. Depois saiu da igreja. Essa mãozinha aqui, ó, já segurou o microfone para pegar muitos testemunhos de cura, de prosperidade, de muitas coisas, e a pessoa nem na igreja está. O que sustenta você é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Fora isso, você pode alcançar a bênção que for, isso não garante nada. Se você está no pecado e acha que Deus está com você, você está completamente enganado. Deus não está com você. Deus pode estar com você se você se entregar. Se te ensinaram diferente, te enganaram. E tenha cuidado, porque um dos sinais da volta de Jesus é a multiplicação dos falsos profetas. Jesus falou isso. Falsos profetas, que não tem interesse de falar do pecado, da eternidade, de tirar os seus olhos daqui, das bênçãos, porque ele perde. Porque se fosse homem de Deus, colocaria seus olhos na eternidade. Amém? Nós vamos orar. Nós estamos no tempo do fim. Olha que salmo maravilhoso. Coloque esse salmo, por favor. Deixa eu ler aqui. 89:14. Põe na tela.
Justiça e o quê? E juízo são a base do teu trono.